Olá, prezados amigos e irmãos. Quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. O tema de hoje é: Deus não precisa do semeador. Deus não precisa do agricultor. O texto básico é Marcos 4, 26 a 28, que diz assim: Disse também: O reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Antes que as pauladas comecem a cair na cabeça por causa do tema, vamos esclarecer o ponto-chave. Deus, num certo sentido, não precisa do agricultor para fazer a semente germinar e crescer. Só Deus tem a prerrogativa de fazer nascer e só Ele produz o crescimento. Jesus disse que o agricultor lança a semente, dorme à noite e de dia se ocupa de outras tarefas, mas a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. Como disse Wiersbe, o crescimento da semente e o desenvolvimento do fruto são verdadeiros mistérios. É verdade que só Deus é a vida e só Ele pode dar vida, mas semear não é tarefa dispensável. Mesmo sendo soberano e todo-poderoso, Deus nos ensina em sua palavra que gosta e deseja a cooperação de suas criaturas. Quanto ao homem, o Senhor colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. Gênesis 2,15. Noé cooperou com Deus na construção da arca para salvar vidas. Abraão cooperou para que todas as famílias da terra fossem abençoadas por Deus. A mula cooperou para frear a insensatez de Balaão. O grande peixe engoliu Jonas e a lagarta atacou a planta que sombreava para Jonas. Como disse o pastor Geraldo Jeremias, Deus opera quando o homem coopera. Visto que só Deus dá vida e crescimento, o semeador não é o responsável por isso. Pode então deixar todo estresse e ansiedade quanto ao nascimento e crescimento com Deus. O semeador, depois de cumprida a missão, deve descansar com o sentimento do dever cumprido, se o fez com fervor, zelo e com todas as suas forças. Como muitos, Paulo se alegrava por ser cooperador de Deus junto com Apolo. Com exultação ele dizia: somos cooperadores de Deus. Este guerreiro disse: tudo faço por causa dos eleitos. Ele se alegrava pela cooperação dos filipenses na causa do evangelho desde que se converteram. A cooperação como agricultor é muito bem-vinda, mas necessita ser com sabedoria e sobre a base correta que é Jesus Cristo, o Evangelho da Verdade. 1 Coríntios 3, 9 e 10. O crescimento real vem de Deus e não é forjado pela arte, psicologia, esperteza ou malandragem. Graduações de pregadores, pastores e líderes para produzirem seus próprios frutos, com suas próprias forças, para encherem os templos, mas de corações vazios. Para gerar vida e crescimento de valor, só Deus. Mas o agricultor é indispensável para arar a terra, lançar a semente e regar. Amigo, com alegria lance as sementes no solo, mas com os olhos no céu e com o coração na mão. Semeie pela manhã e não recolhe o braço à tarde, como disse o pregador. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde. Eclesiastes 11:6. Seja feliz em sua tarefa e se alegre no poder vivificador de Deus. Paulo deixou claro a parte de cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Semeie agora com tudo que tens, com sua renda, seu tempo, talentos e forças. Plante sozinho ou com a multidão, andando, sentando-se, comendo e se divertindo. Semeie com o muito ou com o pouco, a tempo e fora de tempo. Mas semeie para Jesus se alegrar com o fruto de seu trabalho. Semeie a preciosidade da mensagem, lembrando que você é de barro. Semeie sabendo que excelente mesmo é Deus e que sem Ele nada pode fazer. Plante com força, com ousadia, em abundância e urgência. Semeie com temor e tremor, mas semeie em oração e espere pelos bons frutos, como contamos no hino
4:3:3, do cantor cristão A Colheita Além, que diz: Vale-me tu, grande semeador, faz prosperar todo o meu labor. Quero servir-te, meu Rei Jesus, quero contigo ceifar em luz. Sim, semeie e regue, como canta Osé de Paula. Regueia com lágrimas, choro e dor. A história recente nos enche de alegria pelas ações de homens que fizeram grandes semeaduras, donde Deus fez brotar grandes e bons frutos para si. Certamente que Deus se alegrou com o Eurico Nelson, com o casal Doyle, com Eliseu, Livingston e Tarcísio Medeiros no Amazonas, com Sofia Miller em São Gabriel da Cachoeira, com Hudson Taylor na China, William Carey na Índia, Zacarias C. Taylor no Brasil, a tocha do Evangelho no Brasil e muitos heróis da fé cooperadores com Deus, lembrados e esquecidos, mas que cooperaram e Jesus se alegrou com eles. Lançaremos sementes nos solos sem esquecer do coração. Cultivaremos em nosso ser, como Oséias 10:12 ensina, a boa semeadura em retidão, para colhermos o fruto da lealdade, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça. O agricultor não pode falhar, pois Deus não tem outro plano. Como disse Paulo, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 14, 15 e 17. Conta-se uma ilustração dita e redita, que Jesus chegou ao céu e um anjo perguntou a ele como foi a missão na terra. Cumpri a missão e morri pelos pecadores, para que os que crerem sejam salvos, disse Jesus. E como eles crerão? Perguntou o anjo. Deixei meus discípulos para levarem a mensagem ao mundo todo, disse Jesus. E se eles falharem? Indagou o anjo. Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro plano. O plano de Deus é eu mais você, para um Amazonas que precisa de Jesus. Nós que fomos redimidos, que sabemos que só há salvação em Jesus, se falharmos, nenhum anjo cumprirá a nossa missão. Vamos então semear, espalhar para todos os cantos, de barco, de canoa, vamos com fé, pelos rios, paranás e garapés. Vamos onde ninguém foi ainda, onde o evangelho está precário, onde muitos soluçam por salvação, onde Satanás ainda impera. É interessante que o Todo-Poderoso Deus assim decidiu usar pessoas pequeninas, fracas e débeis, para que a sua salvação fosse concretizada e sementes germinassem e crescessem para a sua alegria. Ele assim quis e assim é. Anjos e arcanjos poderosos não fazem, não podem, não têm essa competência, ainda que mais poderosos e ágeis do que nós. Somos úteis, sim, a Deus. E a sua obra não se faz sem os cooperadores que lançam sementes. Regenerados pregam, alcançados acham, redimidos libertam e os redivivos livram da morte. Todavia, nossa cooperação tem seu escopo. Há um limite na semeadura. Não produzimos a vida. Somos apenas semeadores. Não fazemos crescer. Somos semeadores. Não precisamos nos desesperar pela falta de crescimento. Somos semeadores. E cumpriremos a missão com fervor e alegria. Com muita alegria e exultação, podemos falar como Paulo. Somos cooperadores de Deus nessa grande missão que vale nosso suor, lágrimas e a vida. Que Deus nos ajude nessa missão. Amém.